Olá, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Quanta saudade, né? Quanta falta a gente sente de todos vocês, de estar aí com vocês em meio ao povo, ao nosso povo. Nós estamos aqui com o nosso coração, está aí com vocês. Mas se me perguntassem, Marco, onde você deseja estar nesse momento, nessa circunstância, eu desejo estar aqui. Porque é o lugar onde Deus nos trouxe até aqui e onde Deus está nos possibilitando o tratamento, a cura e a recuperação da nossa vitoriosa Lara Vitória, tá bom? Mas eu quero compartilhar com vocês todos uma palavra e um posicionamento, algo precioso que Deus tem dado. Então, alguns minutinhos a gente vai conversar aqui um pouquinho, beleza? Eu gostaria de começar compartilhando com vocês, com todos, algo que Deus falou comigo no início do ano 2018. Alguns estavam presentes quando nós celebramos um culto de ação de graça pelo ano de 2018 que estava iniciando, e a palavra foi o ano do extraordinário. É a palavra desse ano, né? Liberada pelo nosso pastor Joaquim. E essa palavra então entrou no meu coração de uma forma tão poderosa. E então a gente pôde trazer e compartilhar com o povo, com a geração na época, o porquê do extraordinário. Extraordinário é quando a gente vive o extra, a ordem. Nós vivemos além, algo a mais. E existe uma decisão nossa de vivermos dentro da ordem, dentro da normalidade. Isso é uma decisão que todos nós temos, livre-arbítrio para viver isso, ou não. Quando Deus vem e te chama para andar sobre as águas, você sempre tem a opção de dizer, não, Senhor, aqui está bom, dentro do barco, ou eu vou andar sobre as águas. E Deus me chamou, eu ouvi esse chamado de forma poderosa para esse ano de 2018, e a minha resposta foi, Senhor, eu vou andar sobre as águas, eu quero ir ter contigo sobre as águas. Mas, como a Bíblia própria fala, não é fácil. As ondas vêm, o vento vem, as ondas batem. E é algo muito complicado você andar sobre as águas em meio a uma tempestade. Até então, eu só olhei o andar sobre as águas, eu não tinha olhado a tempestade. Porém, quando o meu coração se decidiu por andar sobre as águas, por viver o extraordinário, então naquele momento houve um posicionamento firme no meu coração. Independente do que acontecesse, eu quero viver o extraordinário de Deus. Essa foi uma decisão firme do meu coração. E aí, alguns meses se passaram quando o pastor Joaquim nos chamou a mim e a Silena para fazer o convite, né, e a orientação que ele teve de Deus para isso, para liderarmos a Rede Videira. Nossa, algo totalmente inesperado, inusitado, porém algo que eu decidi andar sobre as águas e continuar também nesse mesmo posicionamento, não retroceder. Cara, é algo muito desafiador, mas nós abraçamos isso com o coração muito, muito tranquilo, sabe? Tranquilo no sentido de que Deus está conduzindo tudo. A obra não é nossa, é de Deus. E assim foi no início logo, quando eu busquei a orientação de Deus e uma palavra, e Deus me deu essa palavra, eu quero compartilhar com vocês. Porque essa palavra, ela serve como base até hoje, o que temos vivido aqui em São Paulo, que está no livro de Josué. Quando Deus levantou Josué, aqui no capítulo 1, e depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto de Limão até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém conseguirá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres
para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza para onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar teu caminho e prudentemente te conduzirás. Não te ordenei eu isso? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Que palavra tremenda. Sabe, Deus falou isso comigo de uma forma muito clara, trazendo a confiança que preciso estar nele, aliançada, alicerçada. Porém, a primeira coisa que quando Josué abraçou e respondeu a esse chamado, que desafio era assumir depois de Moisés, que foi um grande homem de Deus. Mas Josué então se posicionou firmemente, dizendo: eis-me aqui, Senhor, também. Apesar dos medos, Deus disse, e isso fez toda a diferença: eu sou contigo. E abracei então essa palavra. Então, o primeiro desafio que apareceu diante de Josué não foi necessariamente a terra prometida, foi ele se posicionar. Ele se posicionou: sim, Senhor, eu quero. O segundo não foi a terra prometida, foi atravessar o rio, levar o povo a atravessar o rio. Irmão, e não tenha dúvida, algumas pessoas disseram: quem é Josué? De onde saiu Josué? Por que Josué? Né? Quem és tu, Josué, nessa altura do campeonato, para vir aqui depois de Moisés? Então muitas pessoas, o povo, com certeza, ainda estava observando, mas Deus disse: Josué, você vai levar esse povo para atravessar o Rio Jordão e depois disso conquistar a terra prometida. Irmão, não é fácil, porque como é que vai atravessar o povo? Como é que esse povo vai atravessar o Rio Jordão? Essa foi uma palavra que inclusive Deus me deu e eu compartilhei na célula do Alexandre e Anaíse, na primeira visita que a gente fez. E é algo direcionado totalmente por Deus, e eu creio que isso tem nos conduzido até aqui. O propósito do grande desafio, aquele primeiro desafio de atravessar o Rio Jordão para Josué, era, primeiro, mostrar que Deus tinha um propósito, que ele deveria ter fé. Segundo, o povo reconheceu que Deus era com Moisés após ele abrir o Rio Jordão e o povo passar a pés enxutos. Deus cumpriu vários propósitos num só desafio. E quando eu li essa palavra, eu disse: Deus, eu entendo essa primeira parte e eu aceito, eu abraço isso completamente. Mas essa parte de atravessar o Rio Jordão eu ainda não entendi. Porque na verdade eu ainda não sei qual vai ser ainda não sabia qual seria o meu Rio Jordão. Eu ainda não sabia qual seria a grande prova que eu ia passar. Para que, primeiro, Deus cumprisse um propósito de testar, sim, de provar a minha fé, a quantidade, a qualidade, né, vamos dizer assim, da fé que nós temos nele, a fidelidade. E também, em consequência, o povo vê que Deus é com a gente. E foi quando então veio, Deus nos trouxe até aqui a São Paulo para fazer o tratamento com Larinha, né? Graças a Deus temos vencido e graças a Deus não tem faltado a presença de Deus em momento algum nas nossas vidas, não tem faltado a graça e a provisão de Deus em momento algum. A maior prova de que Deus é conosco, e eu posso te dizer isso, que Deus é comigo aqui nesse lugar, é a presença dele nos direcionando, nos conduzindo, nos livrando e nos sustentando todos os dias aqui. Temos vivido os milagres, temos vivido coisas poderosas. E isso faz toda a diferença, sabe? Quando Larinha operou a operação cardíaca que ela fez, quando ela tinha 9 meses de idade, eu lembro que algumas pessoas se admiravam e mandavam mensagem dizendo: nossa, eu admiro vocês porque vocês não abandonaram a fé, mesmo passando por isso. E graças a Deus, querido, não tem outro posicionamento no nosso coração a não ser permanecer. Na verdade, isso é algo totalmente oposto para a gente. No momento de tribulação, ao invés de abandonar a fé, nós abraçamos, na verdade, a fé em Deus, porque é Ele que nos sustenta. Então, é algo totalmente diferente. E foi o que aconteceu com Josué. A palavra diz, no capítulo 3, verso 7, que o Senhor disse a Josué: neste dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo.
Tu, pois, ordenarás o sacerdote que leve a arca da aliança, e quando chegarem à borda das águas do Jordão, parareis. E aí no versos 14 acontece então a passagem do povo a pés enxutos. Deus abre, e olha que a Bíblia fala que o Jordão estava transbordando nessa época do ano. Mas Deus conteve as águas e eles passaram a pés enxutos. E com certeza o que aconteceu após isso foi que o povo viu que Deus era com Josué, e Josué viu de modo mais forte ainda o milagre acontecendo. Nesse momento eu estou passando o Jordão e eu preciso que você atravesse comigo. Mais na frente a gente vai ver o cumprimento das promessas de Deus. Mantenha-se firme na sua fé. Mantenha-se mais intenso ainda com as coisas de Deus. E o que aconteceu aqui com Josué, mais interessante, é que 40 mil homens de guerra, passaram com Josué no Jordão, a pés enxutos. Sabe? Não é fácil, mas nós precisamos de valentes que não duvidem, que também estejam fiéis, dispostos à batalha para passar o Jordão. E o milagre aconteceu, é muito interessante, que não foi simplesmente abrir o Mar Vermelho, o Jordão, né, comparado com o Vermelho, porque são os dois episódios que Deus abriu as águas para o povo passar. O mais interessante é que a Bíblia cita como milagre não só o abrir as águas e o povo passar, mas no verso 15 do capítulo 4 diz assim: falou, pois, o Senhor a Josué, ordena os sacerdotes que levem a arca do testemunho, que subam do Jordão. E deu Josué a ordem aos sacerdotes, dizendo: subam o Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do meio do Jordão, e a planta dos seus pés se pôs em seco, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as ribanceiras. O milagre foi também as águas se fecharem. O milagre foi também as águas voltarem ao seu lugar. O milagre também foi tudo voltar à normalidade. Essa parte aqui é a parte que ainda vamos viver. Breve nós vamos ver as águas se fecharem e tudo voltar à normalidade. Porque cremos no propósito de Deus. E sabemos que Deus está confirmando cada vez mais, cada vez mais. E eu sei que vocês que estão aí são nosso povo, são nossa família, são nossos amigos, discípulos. Vocês tenham fé nesse propósito que Deus tem colocado. Porque quando o milagre maior também não vai ser só simplesmente a cura de Larinha, mas vai ser voltarmos à normalidade da nossa rotina, da nossa família, da nossa casa. Deus tem confirmado isso cada dia mais. Mas agora, queridos, nós estamos diante de um novo desafio, que é o encontro com Deus. Que vocês estejam com seu coração queimando muito por isso. Muito, muito. Porque o nosso está a quilômetros, a 3 mil, 4 mil quilômetros de distância. O nosso coração está queimando pelo encontro. Sempre queimou. Porque é o momento de salvar vidas. É o momento de restaurarmos, de vivermos intensamente o propósito de Deus. E teve um momento na Bíblia, depois do livro de Josué, no livro de Juízes, é quando Josué morre então. E aí vem um sucessor. Não tinha sucessor. A Bíblia fala que Deus precisou levantar juízes no meio do povo de Israel, porque o povo estava dispersando, porque o povo estava desanimando, esfriando, porque o povo estava se perdendo. Não era a vontade de Deus levantar juízes para o povo dele. O povo dele sabe, não precisa de juízes para que fiquem dizendo: você precisa adorar a Deus, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa orar, você precisa ir para a célula, você precisa ir para a igreja. Deus não precisa levantar juízes para o povo dele para que essas coisas aconteçam.
Eu e Glacilena não necessariamente precisamos estar aí para que as coisas aconteçam. E nem precisamos levantar juízes para que conduzam vocês. Vocês são um povo abençoado. Vocês são crentes de verdade, como diz o nosso pastor Joaquim. Vocês são um povo aliançado com Deus acima de tudo. E vocês entendem o propósito que Deus tem na vida de vocês e na vida das pessoas que precisam conhecer a Jesus. Então, que o seu coração queime nesse momento pelo encontro com Deus. Que o seu coração queime nesse momento por Jesus, mais ainda. Que você não busque juízes para serem levantados. Vocês não precisam disso. Vocês são um povo fiel. Vocês são um povo de Deus, crentes de verdade. Para que não venha a apostasia, a frieza e a servidão. O que aconteceu com o povo de Israel na época dos juízes foi isso. Ele acabou sendo oprimido, porque se arrependeu, se afastou, esfriou espiritualmente. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós estejamos queimando. Eu, Glacilena, minha sogra que chegou aqui agora, recente, estamos queimando por Jesus aqui, a quilômetros de distância, passando por quimioterapia, por hospital, por momentos tensos. Mas, queridos, no nosso lábio só existe uma declaração: Jesus, nós te amamos, confiamos em Ti. E confiamos na Tua graça e no Teu favor incondicional. Para finalizar, o que aconteceu com o povo de Israel em Juízes foi que Deus levantou Gideão para liderar o povo numa grande batalha, numa grande guerra contra o povo que se levantou contra o povo de Israel. E Deus honrou, uniu um povo e uma liderança para vencer uma batalha de forma milagrosa e tremenda. No capítulo 7 de Juízes, verso 17 em diante, disse-lhes: olhai para mim e fazei o que eu fizer. Eis que, chegando eu ao extremo do arraial, como eu fizer, assim façam. Tocando eu a trombeta, todos comigo estiverem também tocareis ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, logo após a troca da guarda. Então tocaram a buzina, a trombeta e quebraram o cântaro e tinham nas mãos. Assim, os 3 esquadrões tocaram a trombeta e quebraram o cântaro, tinham na mão esquerda a tocha acesa, na mão direita a trombeta que tocaram e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gedeão. Queridos, Deus deu a vitória de forma milagrosa para esse povo, o povo de Israel. E essa vitória aqui não foi a base da espada, porque eles não tinham espada. Eles tinham numa mão a tocha e na outra a trombeta. E um grito na garganta que gritava: espada do Senhor e por Gideão. A tocha que nós temos é o Evangelho, que passamos de geração em geração, e essa é a nossa hora de manter essa tocha acesa. Essa é a nossa hora, é a sua hora de levar em frente, nesse encontro, queimando de forma tremenda, o Evangelho do Senhor, a trombeta da anunciação do Evangelho, e mesmo sem espada, gritar pelo Senhor e por Gideão. Gideão é a liderança daquele momento. Nós precisamos que vocês estejam aliançados conosco, gritando nessa guerra, pelo Senhor e por Marcos, por Glacilena, por Lara, por cada um dos discípulos de vocês, por cada um dos líderes de vocês, pastor Joaquim, pastora Rose. Nós vamos avançar, nós vamos vencer essa batalha de forma poderosa e tremenda, mesmo sem espada, mas com uma tocha do Evangelho, a trombeta da anunciação do Evangelho e o grito pelo Senhor e pela nossa liderança. Nós vamos avançar para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. E porque nesse caso aqui o que aconteceu foi que o exército dos midianitas fugiram, e eles eram a maioria esmagadora do que a quantidade do povo de Israel. Porém, só de ouvir o brado e verem as tochas
e ouvirem as trombetas, a Bíblia diz que eles fugiram gritando, amedrontados, fugiram do povo de Deus, do exército de Deus, de Israel. Nós somos esse exército agora, e eu preciso que vocês estejam aliançados conosco nessa batalha. Esse encontro vai ser algo poderoso, porque não é na força do braço, não é na espada, mas é pelo Senhor e por Gideão. Nós vamos vencer. Amém? Deus abençoe a todos. Um abraço muito caloroso e vamos avançar, vamos vencer até a vitória. Sei que encontro com Deus é batalha. Se você ainda não entendeu, entenda isso e desperte para isso. Mas uma batalha no que nós temos a vitória já, sem espada, pelo Senhor e por Gideão. Deus abençoe a todos, que nos vemos logo em breve. Quando Deus voltar o fluxo do rio ao normal, nós estaremos juntos novamente para glorificar e adorar o nome do Senhor. Amém? Até lá estejam todos aliançados com Jesus e avançando com o coração muito em paz em Deus. Amém? Deus abençoe e forte abraço.